Gente, para aprofundar esse assunto, a gente vai conversar agora com um dos protagonistas dessas negociações, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL pelo Rio de Janeiro. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo a Poder e Mercado. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Sei que está atribulada a agenda aí em Brasília. Deputado, semana passada, na quarta-feira, o senhor deixou ali um encontro mediado ali pelo Arthur Lira com um compromisso, o senhor disse publicamente, de que PP, União Brasil, PSD, Novo e PL apoiariam no Colégio de Líderes que se colocasse em pauta a votação do fim do foro privilegiado e da anistia. Hoje, vários partidos dando para trás, inclusive o PSD de Gilberto Kassab. O senhor está se sentindo traído, deputado? Não, jamais. Eu acho que vocês precisam de se informar um pouco melhor do que aconteceu. E aí eu quero aqui colocar a verdade dos fatos. O anúncio na semana passada foi do acordo desses 4 partidos. E a informação que eu tinha recebido do deputado Nicolas Izuco é que o deputado líder Brito, que estava na sala do presidente na hora, autorizou falar em nome do PSD a estes 2 parlamentares, Zuco e Nicolas. Por isso, nós falamos em nome do PSD, comunicado a esses 2 deputados pelo líder Brito, que eu vi ele realmente na sala do presidente Hugo Mota na hora da comunicação ao Hugo dessa negociação. A negociação houve, o compromisso continua. Hoje, novamente, progressistas, União Brasil, PL, Novo, pedimos a inserção da pauta da PEC 333 do fim do foro, por decisão única e exclusiva, que é decisão dele, prerrogativa do presidente da Câmara, do nosso regimento. Ele decidiu não publicar essa pauta no dia de hoje. Nós teremos uma nova reunião de líderes na quinta-feira, onde esperamos, já com a coisa mais distensionada, que o presidente Hugo Mota possa cumprir o compromisso dele com estes 4 partidos, porque hoje realmente o líder Brito foi na reunião do Colégio de Líderes e disse que ele nunca teria falado o que o líder Zuco e o Nicolas disseram, que ele comunicou a autorização. É direito do líder Brito voltar atrás ou ele esclarecer que nunca falou o que teria dito para esses 2 deputados, mas nós continuamos com União Brasil e com o Progressistas, e hoje, na questão do foro, nós temos outros partidos que estão entendendo a importância da mudança, que a gente precisa mudar o foro e lutar pelas nossas prerrogativas, e eu estou muito confiante na serenidade do presidente Hugo Mota, que na quinta-feira isso virá a pauta e a gente poderá finalmente virar essa página do fim do foro, que já é uma pauta que há muitos anos a esquerda queria, outros partidos queriam, e eu acho que chegou a hora da gente terminar com o foro privilegiado no Brasil, porque parlamentar não merece privilégio. Parlamentar é igual a qualquer cidadão. Deputado, o senhor acha que essa mudança de posição, que pelo que o senhor está explicando, a gente não sabe se foi mesmo uma mudança de posição, porque o Brito teria dito para o Zuco e para o Nicolas que concordava, parece que eles entenderam mal, hoje ele disse que não falou aquilo que ele falou semana passada, enfim. O senhor acha que essa mudança de ventos aí dentro do PSD tem alguma coisa a ver com o almoço que Gilberto Kassab, os ministros, o próprio Brito tiveram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Landim, eu quero acreditar que não. Conheço muito o líder Brito, já fui do PSD do presidente Kassab, são homens idôneos, não acredito que tenham sido contaminados por isso. Com muita sinceridade, acho que o líder Brito, mesmo quando ele retirou hoje na reunião de líderes, ele falou: entendo que a gente tem que fazer o debate do foro, sim, só não concordou que entrasse na pauta para hoje. Mas eu tenho convicção que até o líder Brito, na quinta-feira, com a coisa mais calma aqui na Câmara dos Deputados, o líder Brito e outros líderes de partidos de centro, acho que até os republicanos, nós teremos uma boa notícia para dar a todo o Brasil na quinta-feira, porque nós precisamos finalmente dizer ao Brasil que parlamento não tem privilégio, que nós somos um cidadão comum e tirar o foro privilegiado do parlamento brasileiro. Graça. O
Ô, deputado, eu queria perguntar, o senhor conhece bem o senhor conhece bem o presidente do PSD, o Kassab, o senhor foi do partido. O senhor falou que não vê uma mudança. O senhor acredita que esse negócio do PSD, então, assim, ele continua com vocês nessa pauta da anistia também, fora do foro? Eu nunca falei que o PSD estava na pauta da anistia. Não, eu estou perguntando. Nunca foi dito isso. Eu estou perguntando. Não, o PSD nunca autorizou. A informação que eu recebi do líder Zucco e do Nicolas, que conversaram com Antônio Brito, que eu estava em uma outra reunião paralela na sala do presidente Hugo Mota, neste momento em que eles conversaram com o Brito, foi sempre na pauta do foro privilegiado. Com relação à anistia, nós sempre soubemos que o PSD é dividido nessa matéria da anistia e que eles não teriam lá um consenso ou uma ampla maioria. Essa sempre foi a nossa convicção. A anistia, o senhor tem uma expectativa que ela seja votada em breve? Nós temos a convicção que, votando o fim do foro, a seguir, nós vamos pautar a anistia e a Câmara dos Deputados, de forma livre, e aí já sem amarras, porque, lamentavelmente, a anistia não foi votada até hoje, porque, vou repetir bem claro, alguns ministros do STF, alguns, não é o colegiado, e eu não estou atacando a instituição, alguns ministros do STF chantagiam parlamentares para que a gente não vote a anistia. Por isso é importante nós livrarmos esse problema do foro privilegiado, tirarmos parlamentares, deputados e senadores da mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles vão a outro tipo de instância jurídica para que eles possam votar com liberdade e consciência a questão da anistia. E eu tenho certeza que quando vier a pauta, logo depois do foro privilegiado, a anistia também será aprovada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, esse tem sido um argumento que a oposição tem usado, né? O poder que os ministros do STF ganham na hora de conversar ali com os deputados e as investigações que correm sobre emendas parlamentares, investigação sobre fake news ou crimes de opinião, né? Depende de quem fala aí sobre o tema. Mas o que eu queria entender do senhor é o seguinte: essa ida do foro privilegiado para a primeira instância, o senhor acha que pode ser perigoso? O senhor tem receio do surgimento de novos juízes, como na época da Lava Jato tivemos Sérgio Moro ou Marcelo Bretas, de que os parlamentares saiam das mãos do Supremo, mas fiquem sujeitos aos humores desses juízes? Landim, Marcelo Bretas e Moro não pode, mas Alexandre de Moraes pode? Se há abusos, está havendo de vários personagens do judiciário. E pior ainda quando é do STF, porque quando é no STF, não cabe recurso a instância nenhuma. O Sérgio Moro e o Bretas eram juiz de primeira instância. Caberia ali recurso de quem condenado por eles aos TRFs, STJ e, por último, STF. É garantido na Constituição brasileira o duplo grau de jurisdição. Ora, com o foro privilegiado, nós, parlamentares, deputados e senadores, não temos direito a duplo grau de jurisdição. O que decide o STF está decidido e acabou. Então, é um erro nosso, grande, essa questão do foro privilegiado. E é bom dizer também aqui a vocês que o Constituinte originário, a Constituição de 88, para se processar um membro do Poder Legislativo, seja deputado ou senador, precisava de autorização das duas casas. O presidente Aécio Neves, quando presidente da Câmara, é que mudou e fez uma PEC para alterar esse texto, deixando o parlamento exposto a esse tipo de comprometimento que a gente está vendo hoje, e em alguns casos, por alguns ministros do STF, até chantagem com parlamentares. Isso é um desserviço. O Congresso Nacional, na figura da Câmara e do Senado, é a representatividade popular legitimamente eleita e a gente precisa corrigir essa questão do foro com urgência. O deputado, o senhor é favorável a que processo contra congressista, contra deputado e senador
tem que ter autorização, processo ou investigação, tem que ter autorização dos plenários das casas antes, o modelo que vigorou até 2001. É isso que o senhor defende? Não. Investigação é direito de qualquer instituto jurídico do Brasil. O que eu indico e acho que é o melhor texto, lógico, essa é uma opinião pessoal, o plenário aqui é soberano, se decide por maioria dos votos e, no caso de PEC, ampla maioria. Não é? Precisamos de 3/5 no caso de PEC. E aí nós vamos decidir em conjunto. O que eu defendo é que o texto originário, os constituintes de 88, fizeram um texto dizendo que para processar um parlamentar, para iniciar o processo, deve ter a anuência das casas. Este é o texto que eu defendo. Eu não defendo investigação, essas questões de investigação. Acho que todos nós devemos ser investigados, não vejo problema nenhum. Agora, para processar, e o constituinte originário, os parlamentares na época, Ulisses Guimarães e todos aqueles constituintes, pensaram, e hoje a gente entende por que eles colocaram essa retaguarda naquele momento. É justamente para evitar o que hoje está acontecendo com o parlamento brasileiro. Deputado, o que eu defendo é para processos. Não, entendi. Mesmo com essa mudança, por exemplo, a deputada Flor de Lis, que foi condenada por homicídio, ela não seria processada, não é? Com certeza, meu querido. Você acha que o parlamento aqui quer passar a mão? Você acredita que o parlamento brasileiro quer passar a mão em assassinato, em corrupção? Não sei. Isso só cabe na cabeça de quem não conhece o parlamento brasileiro. Não, eu estou perguntando. Deputado. É uma pergunta. Não, eu seria o primeiro a votar para que ela fosse processada. Nós aqui jamais seremos lenientes com assassinato, com corrupção. Agora, não dá para ficarmos expostos do jeito que está. Você acha que os constituintes originários não sabiam por que eles estavam colocando essa proteção ao parlamento? Deputado. Eu aqui, hoje, aqueles constituintes originários, que a maioria deles nem vivos estão mais. Pouquíssimos constituintes originários hoje têm vida. E a estes parlamentares eu tributo a minha honra e, por isso, acho que o texto originário da Constituição de 88 ele é melhor do que essa emenda feita na época do presidente Écio Neves. Deputado, hoje nas minhas conversas com o pessoal em Brasília, eu notei que tem mais consenso pelas prerrogativas, que inclui, entre outras questões, esse ponto, né, da autorização da Câmara e do Senado para que se processem parlamentares, do que pelo fim do foro privilegiado. Se passar ou se colocar para votar apenas as prerrogativas, mas não tirar os deputados e senadores das mãos do Supremo e passar para as primeiras instâncias, o PL vai estar satisfeito ou não? Ô, Raquel, isso não é um problema mais só do PL, tá? Nós temos aqui no nosso... A gente tem dialogado, inclusive acabei de fazer uma reunião agora com o líder Luizinho, que está nos ajudando nessa construção. Esse é um assunto do PL, do Progressistas, do União Brasil, e acho que o bom parlamentar vai pensar na casa como um todo. Isso não é um assunto oportunista por causa de Bolsonaro ou não, até porque ele não tem nada a ver com essa história. Não é a questão dele que está em discussão. Isso é um caso das prerrogativas do Congresso Nacional. Então, para nós, as prerrogativas é um assunto, mas o foro, do jeito que está, é o maior dos problemas na nossa avaliação. Até porque eu já vejo as prerrogativas, e vocês colocando até alguns títulos pejorativos na PEC, que será a PEC da impunidade. A impunidade pode ser vista até pela questão das prerrogativas, quando a gente só com autorização da casa poderia ser visto. O que eu não acho que é impunidade, discordo daqueles que têm essa opinião. Mas a questão do foro não altera em nada em questão de impunidade. Jamais. Seria, sim, a questão das prerrogativas. E, na minha avaliação, cabe os dois assuntos nessa PEC para alterarmos as duas coisas, para que a gente possa dar altivez ao Congresso Nacional para trabalhar sem nenhum tipo de chantagem. Porque, deputada, a minha pergunta vem para o senhor pelo seguinte: se colocar só a questão das prerrogativas,
você resolve o problema dos deputados, e aí temos vários deputados do Centrão que estão preocupados com as investigações sobre emendas parlamentares, mas você não resolve o problema dos deputados de oposição que estão questionando o que eles chamam de crime de opinião. Por isso a minha pergunta para o senhor, né? Porque eu senti essa movimentação do Centrão para isolar apenas na questão das prerrogativas. Raquel, eu discordo. Na questão das prerrogativas também resolveria o problema dos parlamentares do crime de opinião. Mas eu entendo que isso é um conjunto de ações. Acho que é bom as duas ações. A primeira porque é um texto constitucional, não é da Constituinte originária. Nós não vamos estar inventando nada. Nós estamos voltando ao que os constituintes fizeram em 88. E a segunda, a questão da mudança do foro, também foi uma alteração feita ao longo do tempo. Essa questão de foro privilegiado, privilégio não cabe em lugar nenhum mais na sociedade atual. Nós temos que acabar com as duas coisas e eu tenho certeza que a gente vai ter maturidade daqui até quinta-feira e o presidente Hugo Mota, com a sua sensibilidade sempre, vai poder pautar isso na reunião do Colégio de Líderes na quinta-feira, para que na próxima semana a gente possa virar essa página, que é uma página que não está contribuindo com a democracia no país. Eu agradeço muito a entrevista ao deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui em Poder e Mercado. É um prazer contar com o senhor. Espero que seja a primeira de várias. Muito obrigada, viu, deputado? Raquel e todos aí, muito obrigado a todos vocês e parabéns pelo belo jornalismo que vocês fazem. Obrigada, deputado.